Oi, Pati, boa tarde. Tá ouvindo? Eu só não tô te vendo, mas eu só preciso te ouvir. Consegue me ouvir? Opa. Vamos lá. Tudo bom. A ideia da quarta-feira, né, que a gente vai ter essa quarta e mais uma quarta-feira, é explorar um pouquinho do que a gente chama de educação em dor, tá? O que é isso? Desativar. Ah, deu certo. Agora vai. O que é educação em dor? Eu brinco aqui com os pacientes que é o seguinte: quanto mais inteligente vocês forem com relação às estruturas do corpo de vocês, mais efetivo é qualquer tratamento. Sabe aquela sensação da gente saber onde está pisando e com o que a gente está lidando? Isso dá a sensação de segurança, sensação de conforto, de acolhimento, e uma palavrinha que eu uso muito, tá? Tá tudo bem. Então, quando a gente fala de educação em dor, é propor para as estruturas, o tico-teco, tá? Que eu brinco que é o nosso sistema nervoso central. Então, é propor para o nosso tico-teco calma, é assim mesmo e daqui a pouco vai passar. Você está em segurança, né? Só que para isso a gente tem que dar informações, né? Bastante informação para ele conseguir fazer tudo isso. Paty, conseguiu me ouvir, né? Entendi. Não tá conseguindo me ouvir. Opa, então vamos lá. Deixa eu ver. Paty, ativa o seu som, ele fica embaixo. Se você der um clique aí na telinha do celular, se você tiver no celular, vai aparecer umas coisinhas embaixo, um microfoninho. É só você clicar nele. Deixa eu ver. Porque daqui... apareceu agora, Paty. Tá me ouvindo? Sim? Belezinha. Perfeito, então. Vamos começar, então. A ideia é eu trazer bastante ferramentas para que vocês, isso a gente chama na literatura, tá? A ciência chama de autocuidado. Engraçado que hoje a gente está falando muito sobre isso, né? Autocuidado, alto amor, alta responsabilidade. Então, lá em novembro de 2018, saiu um artigo falando sobre dor. E aí a gente achou muito engraçado, porque esse artigo ele verificou a população mundial. Então, a população mundial que tem dor, o que eles deveriam fazer, né? Que eram resultados positivos, né? Eles deveriam praticar exercícios, ter ações positivas, promover o autocuidado, né? Então, ter ferramentas para a gente não chama de autotratamento, porque a pessoa tem que saber dessas informações para ser um autotratamento, que depois ele acaba sendo, mas por hora é um autocuidado, tá? Porém, não é tão simples assim, tá? Quando a gente fala de indivíduos que têm dor, e é uma dor que vocês já carregam, às vezes eu falo de mochilinha, né? Porque já faz parte da essência de vocês, né? Acordar com ela, ir embora com ela, carrega ela aqui, carrega ela para dormir, né? Vai carregando. E aí eu venho para vocês e digo que não é normal, tá? Não é normal andar de mochilinha. Mas porque eu tenho a crença, e olha a história, eu tenho a crença, né, hoje a gente escutou, eu também, tá, gente? A minha mãe, eu só fui estudar dor
porque a minha mãe é fibromialgica e eu não entendia por que ela tomava 1 milhão de medicamento, fazia tudo e não melhorava a dor dela. Então por isso que eu fui fazer o mestrado em dor, por isso que eu fui pesquisar a dor, porque isso me intrigava quanto fisioterapeuta e não conseguia ajudá-la, né? Mas como que não passa essa dor, Jaime? Por que ela não vai embora? Né? Então eu entendo as dores de vocês porque eu senti elas, né, junto com vocês. E durante muito tempo a minha mãe falava assim, normal, já que passa. Não, é assim mesmo. Eu não sou molenga, né? Tá com dor? Vai trabalhar. Tá com dor? Continua carregando as coisas, né? Então, por muitas vezes, a gente vai negligenciando um autocuidado porque acha que é normal. Não, tudo bem, eu tenho que trabalhar sentindo dor. Tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? E aí a gente tem que buscar, é isso que vocês estão fazendo aqui, ferramentas, várias estratégias, porque daí já falo de cara para vocês, a gente vai falar um pouquinho disso na próxima quarta, mas que é um apanhado de coisas, então é um círculo, é uma mudança de estratégia, de rotina, uma mudança de vida, né? E aí a minha pergunta para vocês vocês têm paciência? Falta um pouquinho às vezes, né? Porque a gente não tem nada da noite pro dia. Infelizmente, eu ia adorar ter uma varinha mágica, ia adorar fazer isso com vocês, né? Uma varinha mágica vai lá e melhora. Só que concorda comigo que é muito mais fácil a gente abrir a gavetinha e pegar um medicamento. É muito mais fácil eu colocar a culpa no médico tal, no médico tal, no médico tal, no fisioterapeuta tal, nisso que eu já fiz. É muito mais fácil a gente jogar a dor, eu tenho dor de cabeça porque meu marido alguma coisa, eu tenho dor nas costas porque o meu trabalho X, né? É mais fácil? Então, o que eu tô propondo para vocês não é um caminho tão simples. Ninguém falou que ia ser. Ele pode ser gostosinho, mas ninguém falou que ia ser tão simples, tá? Assim como qualquer outra coisa que é muito boa na vida, a gente passa por poucas e boas para conseguir ela, né? E para isso é a mesma história. Então, primeiro a gente vai construir esse caminho, que muitas vezes ele vai ter, e aí a gente fala que a curva de vocês, né, em um gráfico de nível de dor, um paciente que tem dor há muito tempo, um gráfico, por exemplo, de um indivíduo que torceu o joelho, aconteceu alguma coisa, né, alguma coisa assim. Geralmente ele teve o pico de dor, aí ele melhora e vida que segue, né? Para vocês, o gráfico ele é assim, melhora, dói de novo, melhora, dói de novo. Ele oscila, né? E a gente tem que aprender a lidar, mostrar para o nosso sistema que tá tudo bem, para ele poder fazer essa regulação automática. Então a proposta agora, daqui para frente, é olhar para a sua dor e verificar o que ela tá te falando. Porque quando vocês me contam aqui no presencial, quando eu recebo vocês no consultório, vocês me contam várias histórias. E muitas dessas histórias já me dizem o caminho que eu tenho que seguir com cada corpinho. Por exemplo, eu tenho uma dor aqui no peito, nossa, ela não passa, é uma tendinite, eu trabalho escrevendo muito tempo, trabalho no banco, de repente digitando, né? Nossa, já fui atrás dessa tendinite um monte de vezes e ela não passa. E faço exercício, não melhora, faço musculação e não melhora. E aí eu vou investigar a vidinha dessa pessoa, é porque quando ela tinha 11 anos, é um caso clínico para vocês, tá? Quando ela tinha 11 anos, ela caiu em cima do irmão dela de um caminhão na roça. E o irmão dela ficou em coma. Então, toda vez que eu mexia no peito dela, que nem esses exercícios que a gente fez de abrir o coração, o que acontecia no sistema de dor dela? Mostrava pra ela, tá machucado aí, não mexe não. Porque eu tava acessando a memória daquele episódio de ter batido aqui. Não tinha mais nada aqui. Não tinha mais processo inflamatório, a tendinite já não existia, né? E aí ela associava com o trabalho, ela associava no pegar peso em casa, ela associava com tudo isso, mas menos com a memória do primeiro episódio de dor. Então, quando ela me falou isso, a minha fala para ela foi de imediato: respira e permite abrir esse músculo aqui, ó. Eu brinco de abrir o coração, tá?
Então, enquanto ela não permitiu abrir o coração, tirar mesmo aquela memória motora, eu não estou falando não estou nem acessando a parte da psicologia, porque cabe à psicologia isso, né? Então, eu estou falando só da memória motora de que aconteceu alguma coisa ali. Então, muitas das nossas dores, elas estão relacionadas ao nosso somático, né? De repente, uma sensibilidade maior, porque é o lado que eu uso mais. De repente, a minha coluninha tem uma curvinha mais para lá do que para cá, né? Que daí, quando eu vou verificar nos exames de imagem, às vezes, ou a grande maioria das vezes, tem uma hérnia de disco. Porque todo mundo tem, e tá tudo bem, tá? O problema, na verdade, está quando essa hérnia, ela está extrusa e a 1% dos 99% da população mundial tem hérnia extrusa. Então, só se você for muito abençoado de ter acontecido isso, né? Mas se não, o chicletinho, que é o chicletinho ali de dentro da vértebra, ele fica ali cutucando a inervação, mas ele tá ali esmagadinho por conta de uma compressão. Eu fico muito tempo sentada, uma vida sedentária, uma coluninha que naturalmente já é mais apertadinha, porque tem gente que tem a coluna mais retinha. Isso é desde a adolescência. Então, você concorda comigo que o seu corpo já está adaptado a isso? E não é por isso que está doendo? É um conjunto de fatores que faz com que o seu corpo entenda que aquele pedacinho está em perigo, né? E aí, é o seguinte. Se eu falar para vocês que se eu cortar o meu dedo com uma faca, vocês cortarem aí, esse dedo no mesmo lugar, do mesmo jeito, pode ser que eu não sinta absolutamente nada, ou que a minha dor seja tipo 1. E pode ser que para outra pessoa essa dor seja 10. Então a dor, ela é individual e única para cada indivíduo, de acordo com as experiências recebidas pela vida durante a vida dela, tá? Então, por isso, quando a gente fala assim, ó, alguém me fala, né, Thaís, tá doendo, eu acredito, porque é a sua percepção de dor, que não é a minha. Eu não tenho o direito de falar que, imagina, tá doendo desse jeito, isso não é nada. Não, a dor é sua, né? E é você que dá o tamanho e a intensidade para ela. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a autorresponsabilidade sobre isso, tá? A dor, ela não é só física, tá? Ela é física quando eu corto, quando eu torço, quando eu quebro, tá? Quando eu tenho um processo inflamatório, de repente sim, uma tendinite, uma bursite, bati em algum lugar, né? Teve ali o seu processozinho inflamatório, ok. Só que, para a grande maioria das dores, e as dores que vocês me relataram, olha que engraçado, né? No nosso grupo ali, ficou evidente que não é só uma dor física, que é uma dor que tem características que a gente chama somáticas. Mas você está falando que tudo vem da cabeça? Não, muita calma nessa hora. Por isso que esse é um programa que tem também a prática de exercício, bem como outras condutas, pensando em movimento, em soltar as estruturas, em esticar, puxar, alongar, relaxar, enfim, por aí vai, porque é todo um conjunto que precisa acontecer. Então, vamos pensar num cenário, tá? Vou contar uma historinha agora pra você. Adoro contar história, gente. Sou igualzinho meu pai. Gosto de um caos. Vamos lá. Imagina que você tá sentada no sofá assistindo um filme de terror. Eu nem sei o que é, na verdade, porque eu não assisto filme de terror, tá? Mas pra quem assiste, é isso aí. E aí, seu marido saiu, mas você não viu que ele entrou. Ou seu filho, enfim. E aí você tá lá naquela parte mais tensa do filme, que toca aquelas musiquinhas aterrorizantes. E ele vai lá e te assusta. O que você vai fazer? Vai dar um pulo, né? Vai morrer do coração. Vai achar que o bicho que tá lá na televisão tá perto de você. Isso assusta bastante, né? O coração vai acelerar, às vezes vai suar, vai mandar o marido pra puta que pariu, vai xingar, vai ficar brava. Então aconteceu várias coisas no seu sistema que fez você ficar como? Em estado de alerta, né? Guarda essa informação. Se você pisar num prego, vai doer? Sim, né? E se você pisar num prego com um leão correndo atrás de vocês? Duvido, né?
tô nem aí pro prego, né? Vou correr com o prego, tudo, com o que tiver no pé, né? Por quê? Sobrevivência. Então, o que ativou em mim isso tudo? Um estado de alerta, que fez com que a minha dor fosse embora naquele momento. Aí, você pega o seu exame de imagem, como a grande maioria já fez, né, ou costuma fazer, e leva para o médico, ele vira para você e fala assim, ó, nossa, o que você tem aí tá muito feio, nossa, sua coluna tá osso com osso, você nunca mais vai poder sentar no chão, nossa, essa caminhada que você gosta de fazer, nem pensar, não pode exercício de impacto, nem pensar, sua coluna é de um idoso de 99 anos, assusta? E aí acendeu o que de novo em vocês? O alarme, né? A sensação de, meu Deus, tô morrendo, preciso fugir, né? Todas essas sensações. E aí, outro caso. Aí você tá meio cansada de tudo isso. Você vai lá e vai chorar as pitangas pra uma amiga. Aí você mostra o seu exame, fala, nossa, eu fui no médico, o médico falou isso aqui pra mim, nossa, tô tão chateada. A amiga vira pra você e fala assim, ó, uma vez eu tive isso aí, nossa, a pessoa morreu em 3 meses. Acende o quê? Porque gente pra ajudar não tem, tá, gente? Não tem. A coisa mais difícil é gente pra ajudar, vocês sabem disso. Aí você chega em casa, toda borocochô, poxa, não vou poder mais caminhar, não vou poder mais fazer nada da minha vida, e agora, né? Você vai no Google, porque as pessoas vão e eu também vou. Eu não sei por que a gente faz isso, tá? Mas como é uma ferramenta fácil, a gente vai no Google, senhor Google, digita lá. De repente, dor no joelho, hérnia de disco. Hérnia de disco é uma coisa muito comum, né? A gente digita lá. Aí aparece assim no Google, ó, cirurgia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e se você não cuidar, você vai morrer em 2 semanas. Porque tem dessas também na rede, né? A gente não sabe que tipo de informação que tá lá. E isso fez o que com você? Assustou de novo? Então entende que somou vários sustos, vários alarmes que foram instalados? Isso tem um nome. Isso é uma substância que o nosso corpo produz quando a gente está em estado de alerta. E o que a gente está passando agora, por conta da pandemia, do caos, ansiedade, tudo que está acontecendo, aquela expectativa que as coisas não melhoram, como que a gente está vivendo atualmente? É como se a gente estivesse em estado de alerta o tempo todo. E mesmo antes da pandemia, que eu sei que essa dor de vocês acompanha há muito tempo, né? E mesmo antes da pandemia, a gente, né, quando eu digo vocês, eu me incluo nessa, tá? A gente estava vivendo aceleradíssimo, né? Sem pausa, sem dormir direito, sem comer direito, e faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, e o serviço de casa parece que não dá conta, e daí trabalha fora também, e mais, entende que alguma coisa fez a gente parar? Né? Porque a gente estava em estado de alerta o tempo todo, preciso produzir, preciso ganhar dinheiro, preciso cuidar do meu filho, preciso cuidar dos meus pais, preciso cuidar de todo mundo. E é o perfil do paciente crônico, né? Eu cuido de todo mundo e eu esqueço de cuidar de mim, né? Eu sei disso. Então, tudo isso faz uma substância, chama colicistoquinina. Olha que bonita. Essa substância, ela tem o poder maravilhoso de aumentar o limiar de dor no nosso organismo. Olha que lindo! É como se toda vez que eu entro em estado de alerta, de estresse, de tensão, eu tomasse um remedinho que fizesse o contrário do que eu quero que ele faça. É como se eu tomasse um remedinho que aumentasse o efeito, exatamente. Tá? E olha que engraçado, o nosso tico-teco fez isso. Mas Thaís, e aí, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Calma, que existe todo um trabalho para aqui, porque ele é neuroregulador, o nosso sistema. Da mesma forma que ele faz doer, ele também promove a analgesia. E aí a gente vive em equilíbrio. Às vezes dói um pouquinho porque eu dormi de mau jeito, às vezes dói um pouquinho porque a semana não foi tão boa, mas aí eu compenso com um pouquinho de coisa boa, eu compenso com um pouquinho de relaxamento, eu compenso com um pouquinho de reduzir o nível de estresse, de ações positivas com a minha família, por exemplo. E aí eu vou viajar, de repente no carro doeu. Ah, doeu. Mas aí, ó, tá vendo? Que eu vou balançando,
Eu vou equilibrando esse meu sistema. Isso é um nome lindo. Neuroregulação do sistema nervoso central. Olha que lindo, tá? Então, o nosso sistema, ele produz substâncias. Olha o nome delas, tá? Gabapentina, norepinefrina, serotonina, endorfina, amitriptilina. Vocês conhecem alguns desses nomezinhos? Familiar às vezes para vocês? Alguns medicamentos, né, de uso controlado, que são direto para o sistema nervoso central, para regular. Né? Então, por exemplo, para o controle do estresse, nível de ansiedade, qualidade do sono, né? Às vezes esses nomezinhos, a GABA mesmo, né? A gabapentina, existem vários neuromoduladores do sono que utilizam. Só que pensa comigo, o nosso sistema, ele é capaz de produzir, só que em um ambiente como ele estava, lembra que é todo o ambiente que eu construí com a historinha com vocês? Naquele ambiente que ele estava, ele não consegue. Imagina que é como se eu estivesse querendo nadar num lodo. Não tem como nadar num lodo. Eu preciso limpar essas aguinhas, preciso deixar essa aguinha cristalina de novo para eu conseguir produzir todas as substâncias novamente que eu preciso. Por isso é isso que a gente está fazendo aqui, né? Promovendo a educação, mostrando para o sistema que ele é capaz de fazer isso, tá? Tudo que eu tô falando para vocês não é a tia Thaís que tá falando, tá? Alguns casos que eu for contar sim, né? Os casos aqui do meu dia a dia, mas tá tudo na literatura, gente, tá? Então a ciência, ela tá aí para nos mostrar várias coisas. A tecnologia veio ajudar muito na ciência. Quando que a gente tinha microchips instalados na cabeça das pessoas, ou microchips instalados na coluna das pessoas, aí mandaram as pessoas correrem, a gente vai falar um pouquinho disso, para ver o efeito da corrida nos disquinhos, e aí descobriram que hidrata o disco e não maltrata o disco. Olha que coisa incrível, né? Então, por isso que a gente tem que procurar, aí onde vocês estão, profissionais que estejam atualizados com a ciência, porque de verdade, a gente anda com o Fiat 147, mesmo o Fiat, né, que eles dizem que às vezes não era né, um motor tão bom para um carro nacional, agora é um super motor. Então as coisas não evoluíram, a gente não mudou o jeito de lidar com o liquidificador, a gente não mexe na televisão diferente, tudo evolui. E para os tratamentos também. Então não dá para a gente ficar atrás de pessoas que não estão alinhados com o que está acontecendo agora, né, com a referência atual. E aí, o que esses profissionais que estão atualizados, como que a gente olha para vocês daqui para frente? Através de 4 fatores: bio, psico, social e espiritual. Lembrando que o espiritual, quando a gente fala dele, a gente não está falando de religião, tá? A gente está falando no acreditar, no poder da fé, no acreditar na mudança, em algo maior, né? É através dessa espiritualidade, tá bom? Então, o que é o bio? O bio é o físico. Aonde dói? Dói aqui nas minhas costas, ó. Pá. Dói aqui pertinho do meu cóccix, né? Que nem vocês relataram. Dói meu pescoço. Dói aonde eu tenho a hérnia na cervical. Dói lá no meu joelho. Tá bom. Faço os testes, observo o exame de imagem, olhei tudo isso naquele joelho. Daí eu falo assim, ó, tá. Mas desde quando? E aí, ó, olha a memória que eu quero que vocês vão puxando aí agora, tá? Desde quando você tem essa dor? Reflete aí um pouquinho comigo. Quando foi a primeira vez que você sentiu essa dor? Vocês conseguem ter uma memória para me falar? Por exemplo, que eu já escutei. Uma vez eu fui tirar a compra do supermercado do carro e essa dor apareceu e ela nunca mais foi embora. Nossa, você acha? Olha, você falando assim, uma vez eu caí, eu tinha 10 anos. Ou uma vez a minha mãe disse que eu fui atropelada, mas eu tinha 3 anos. Olha a memória. E você lembra mais ou menos como foi? Ah, ela falou que o carro pegou meio de lado. E aonde era a dor dela? No quadril. Olha que engraçado. Tá? E aí a gente vai fazendo uma reflexão. Por exemplo, desde quando você tem dor? Desde que meu filho nasceu.
Quantos anos tem o seu filho? 32. Fazem 32 anos que você carrega essa dor de mochila. Porque é normal, me falaram que depois que tomava aquela injeção lá da cesárea, era normal ficar com dor. Olha isso, tá? Então entende que o buraco é ótimo, né? Mas o buraco é muito mais embaixo. E aí eu vou olhar isso que a gente chama de psico. Então, bio é o físico, o psico tem a ver com os traumas, as crenças, os valores, por exemplo, se está com um financeiro ruim, se está passando por um momento de crise familiar, se perdeu um ente querido, são vários fatores, tá? Se sofreu algum trauma, participou de algum assalto, né? De repente sofreu esse tipo de trauma. O social. Você gosta do que você faz? Aonde você trabalha é um ambiente agradável? Não, trabalho nível de estresse todos os dias. Nossa, eu não odeio meu chefe, eu escuto isso, tá, de vocês. Nossa, tem uma moça que trabalha do lado ali do meu computador que é super negativa, eu não aguento mais trabalhar com ela. Ou eu não sou feliz no que eu faço. Isso é o social. Como que tá a sua casa? Como que tá o seu relacionamento? Olha, vocês me desculpem estar perguntando isso, mas faz parte, tá? Eu preciso entender a raiz da sua dor, né? Inclusive, porque é dela que parte várias estratégias. Por exemplo, eu já recebi pessoas que sofriam abusos em casa, de apanhar do marido, e ela demorou muito para me falar disso, então ela tinha dor pélvica crônica, vários fatores que eram associados com a dor lombar, e era só uma dor lombar, tá? E que não passava, enfim. E foi necessário realmente eu intervir nesse momento, falar para ela que ela precisava de um acompanhamento para que ela se libertasse disso, para que ela tomasse as rédeas novamente da vida dela, conseguisse fazer o processo de denúncia e por aí vai. Então entende que o trabalho ele é muito amplo, né? Eu não estou olhando só uma coluna que dói, é o corpo como um todo, não justifica eu olhar só uma coluna que dói, porque não está ali. Eu preciso da ajuda de várias outras coisas funcionando, tá? E o espiritual. Então, por exemplo, qual a sua expectativa com isso que a gente está falando agora? Fiquem tranquilos que depois tem escrito, tá? Tudo isso, tem uma cartilhazinha para vocês preencherem, que nem a tia Ingrid ensinou já, né? Para vocês preencherem, né? Então vai ter tudo isso para vocês realmente fazerem essa reflexão. Se ficar à vontade para escrever, ok, senão só para promover essa reflexão mesmo em vocês. Qual a expectativa com isso que está acontecendo agora com você? Para o que você está buscando, o que você espera? De tudo isso que a gente conversou, o que mais que você quer saber, que eu possa te ajudar? Isso tem a ver com as expectativas do tratamento, que é a parte espiritual. Você se considera uma pessoa negativa, positiva? Quando acontece alguma coisa na sua vida, como você lida com isso? Eu sempre acho que eu vou morrer. A minha mãe, por exemplo, tá? Eu falo muito dela, mas toda vez que eu falo, ela já sabe disso, tá? Que eu tenho autorização. Porque eu falo dela em todas as palestras. A minha vida é contar a vida dela. E quando ela tá presente, ela me ajuda muito. Eu vou morrer. Se eu sair de casa, eu vou morrer. Eu penso toda hora que alguém vai me atropelar, e isso tem a ver com o quê? Com a síndrome do pânico, né? Então, em sinais de alerta extremos, me cabe, preciso da ajuda do seu médico, preciso da ajuda do seu psicólogo, eu preciso que você saia daqui agora e vá até um psicólogo, porque você está com sintomas de síndrome do pânico, você está com sintomas exacerbados de ansiedade, né? Então me cabe essa orientação. E aí, por essa orientação toda, eu mostrei tudo isso para o paciente, eu deixei claro que não é só uma dor nas costas, eu deixei claro que o meu sistema é capaz de regular para dor e regular também para não dor, e tá tudo bem, tá? Faz parte, isso sim faz parte do ser humano, porque ser humano é sentir dor, tá?
Mas é uma dor porque eu bati, é uma dor porque despedaçou meu coração, porque eu separei, alguma coisa assim, né? É uma dor porque, meu filho foi morar longe, isso também é uma dor, não é só a física, né? Faz parte, né? Lembra das características básicas do ser humano: a alegria, o amor, a tristeza e o medo. Então a tristeza e o medo são tão importantes quanto a felicidade, a alegria, tá? Eles só não podem estar em desequilíbrio, porque senão o medo, por exemplo, ele nos paralisa. Alegria e felicidade demais nos deixam irracionais. Então entende que para os sentimentos básicos a gente precisa ter o equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente busca nas conexões quando a gente propõe corpo, mente e espírito. Thaís, mas o que é tudo isso que você está falando? Como que eu vou fazer tudo isso? A gente vai falar passo a passo, a gente vai falar na próxima quarta-feira, tá? Mas para a gente encerrar a nossa conexão. O que é corpo, mente e espírito, tá? Primeiro, a primeira coisa que a ciência nos fala, tá? Faça algum exercício. Qualquer exercício, tá? Não existe na literatura o melhor, o nível ouro. Faz isso que é sucesso. Fórmula mágica da Polishop, não tem, tá? Adoraria que tivesse, mas não tem. Então, fucem aí no sistema de vocês um exercício, alguma coisa que você gosta de fazer com relação à prática corporal. Eu já sei também que vocês vão responder, tá? Não a maioria de vocês.